Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, firmes e fortes, para mais uma aulinha de língua portuguesa comigo, professora Michele. Então vamos que vamos, ok? Bom, hoje eu vos trago como tema da nossa atividade palavras homônimas. Alguém sabe o que são palavras homônimas? Palavras todo mundo sabe, mas homônimas é um nome um pouco estranho, difícil, que ninguém ouviu falar, talvez. Então, hoje a gente vai aprender o que são as palavras homônimas. Apesar de ter esse nome difícil, correto? O conceito desse termo é muito fácil de se entender. Então, eu trouxe aí, para a gente entender essa atividade de hoje, uma tirinha do Armandinho, famoso Armandinho, o garoto Peralta, que traz aí muitos questionamentos. Bom, temos aí no primeiro quadrinho, adoramos cestas. Ele está sentado dentro de uma cesta de palha com o sapinho dele de estimação. No segundo quadrinho, ele já está deitado no sofá. Adoramos cestas, cestas deitado no sofá. E no terceiro quadrinho, ele está como se alguém vai para a praia. Adoramos cestas. Por que cestas adoramos cestas? Porque sexta é o dia que antecede o final de semana e é no final de semana que a gente passeia e vai para a praia. Então, galera, vejam que as palavras cestas, cestas e cestas são muito parecidas, correto? Muito parecidas. Mas o Armandinho, quando ele fala e mostra para a gente começa a entender o significado delas. Porque, vejam, apesar de serem palavras muito parecidas, cestas, cestas e cestas, apesar de serem muito parecidas, elas têm significados diferentes. Vejam, no primeiro quadrinho, nós podemos ver que ele está dentro de uma cesta de palha. O que é uma cesta? É um utensílio de palha, onde a gente põe várias coisas. Agora, cesta. Alguém sabe o que é cesta? Veja, ele está deitado no segundo quadrinho, no sofá. Cesta é um descanso. Fazer a cesta é descansar depois do almoço. Quando a gente está lá, almoça num dia que a gente não tem aula, que a gente está de folga depois do almoço, então a gente senta, deita, descansa, tira um cochilo. Quando a gente faz esse repouso, esse descanso depois do almoço, a gente está fazendo a cesta. Por isso que o Armandinho está sentado em um sofá, dizendo que ele adora cestas, porque ele adora descansar depois do almoço, tirar um cochilinho no sofá. E para o final, cesta. O que são cesta? Veja, ele está caracterizado como se ele está indo para a praia, de óculos de mergulho, de boinha, de pé de pato, preparado para o final de semana. Por isso que ele diz que adora cestas. Cestas aí é um numeral referente à sexta-feira. Então vejam, são palavras com pronúncias muito parecidas. Adoramos cesta, adoramos cestas e adoramos cestas. Muito parecidas e até iguais, correto? Mas com significados diferentes. Essas palavras, por terem a pronúncia muito parecida e significado diferente, são palavras homônimas.
palavras homônimas são palavras que são pronunciadas da mesma forma ou semelhante, mas têm significados diferentes. Muitas vezes, ela tem a mesma grafia, ela se escreve da mesma forma, mas tem significados diferentes. Então, recapitulando, palavras homônimas ou homônimos são palavras que a gente pronuncia quase igual, de modo semelhante, ou mesmo identicamente, a gente fala identicamente, mas tem significados diferentes. E aí eu trouxe uns exemplos, claro, porque são muitas palavras homônimas, né? São muitas palavras que são pronunciadas de maneiras semelhantes ou igual e têm significados diferentes. Veja, a palavra caminho, ela pode ser o verbo caminhar ou o substantivo caminho, itinerário. Veja o exemplo. Você sabe o caminho para a casa de Pedro? Essa palavra aí, caminho, ela é um substantivo que significa itinerário, né? Você sabe o itinerário para a casa de Pedro? Você sabe a localização para a casa de Pedro, o caminho? Agora, veja a segunda frase. Eu caminho na praia todos os dias, 1 hora. Eu caminho, tu caminhas, ele caminha, nós caminhamos, vós caminhais, eles caminham. Vejam, a gente usou o verbo. Então, caminho aí é o verbo caminhar. Vejam, palavras pronunciadas de formas iguais, da mesma forma, porém com significados diferentes, ok? Agora, a segunda palavrinha aí, o leve. Eu posso levar uma embalagem sozinha porque é leve. Agora, a segunda palavra, você quer que alguém leve este material para a garagem? Veja, na primeira frasezinha aí, galera, nós temos aí o leve como sendo um adjetivo. Eu posso levar esta embalagem sozinha porque é leve? Aí, leve é a característica da embalagem. Se a característica é uma qualidade da embalagem ser leve, é um adjetivo. Adjetivo que significa pouco peso. Agora veja, você quer que alguém leve, você quer que ele leve, você quer que eu levo, você quer que nós levemos, você quer que eles levem este material? Vejam, o segundo leve é um verbo. Palavras pronunciadas de formas iguais, porém com significados diferentes. Palavras homônimas. Mais exemplos. Rio. Vamos tomar banho de rio? Esse rio aí é um substantivo que significa curso pluvial, curso de água fluvial, né? Pluvial é chuva. Fluvial, com F de faca, é rio. Você quer tomar banho no rio? Aí o rio é o nome de um córrego, é o nome de um curso de água. Então, é um substantivo. Agora, eu rio de suas piadas porque você é hilariante. Eu rio, tu ris, ele ri, nós rimos, eles riem. Veja, esse rio aí, do eu rio, já é o verbo rir. Palavras pronunciadas de formas iguais, porém com significados diferentes. Palavras homônimas. A palavra são. Depois do acidente, ele se encontra felizmente são e salvo. São aí, são aí é um adjetivo. Agora, que horas são?
São aí, é o verbo ser, palavras homônimas, porque são pronunciadas da mesma forma, com sentidos diferentes. Agora, a palavra, existem palavras homônimas que são parecidas na escrita. A gente viu algumas palavras homônimas que são iguaizinhas na escrita, iguaizinhas na pronúncia e com significados diferentes. Essas palavras como são, rio, caminho e muitas outras são palavras homônimas perfeitas. Agora, tem palavras que não são umas homônimas perfeitas. Por quê? Porque tem pronúncia igual, porém se escreve diferente e com sentido diferente, claro. Veja a palavra acento com C e acento com S. Acento com C é um sinal gráfico. A palavra estômago tem acento circunflexo. Acento aí está falando de acentuação das palavras, então é com C. Agora, no ônibus cedi meu assento ao senhor idoso. Veja, assento aí é com 2 S's, que significa cadeira, lugar. Então, veja, acento com C, sinal gráfico. Acento com S, cadeira, lugar. Portanto, são palavras homônimas, pronunciadas de formas idênticas, porém com significados e grafias diferentes. A palavra aço com C cedilha e aço com 2 S's. Esta barra de aço com C cedilha é muito resistente. Veja, aí aço é uma liga de ferro. Agora, aço com 2 S's é o verbo assar. Quando eu asso com quase aço com tanto calor, até errei, quase aço com tanto calor, quer dizer, é o verbo assar. Eu asso, ele assa, nós assamos um frango, mamãe assou um bolo. Então, vejam, esse aço aí é com 2 S's, então é o verbo assar, pronunciado da mesma forma do aço com C cedilha, que é uma liga de ferro, que é um objeto de ferro. Portanto, palavras homônimas. Pronúncias iguais, sentidos diferentes. Serrar e serrar. Nós temos serrar com C e serrar com S. O carpinteiro vai serrar a madeira para fazer uma escrivaninha. Veja, serrar aí é cortar com uma serra. Agora, a direção chamou o funcionário para serrar o contrato de trabalho. Esse serrar com C indica fechar, terminar, correto? A direção chamou o funcionário para serrar o contrato de trabalho, quer dizer, finalizar, fechar, terminar. Então, vejam, serrar com S vem de serra e serrar com C vem de terminar alguma coisa que não foi acabada ainda. Concerto com C e concerto com S. Os concertos da Madonna estão sempre lotados. Quer dizer, concerto com C é espetáculo musical. Agora, concerto com S é reparação, consertar. Veja, o conserto da geladeira ficou caríssimo. Eu reparei a geladeira estava com defeito, eu reparei. Então, o conserto da geladeira ficou caríssimo. Veja, concerto com C, reparação. Concerto com S, espetáculo, show musical. E, por último não, quase último, estamos quase lá. Cozer e cozer. O que é cozer e cozer? Cozer com Z significa costurar. Vem com S, então é costurar. Veja, costurar não é com S, então cozer com S é costurar. E cozer com Z é cozinhar. Veja que cozinhar é com a letra Z. Portanto, cozer com Z é cozinhar. Beleza? Cozer e cozer. Cozer com Z
é cozinhar. Cozer com S é costurar. Cena e cena tem cena com S e cena com C. Você sabe os números sorteados da cena? Quem adivinha? Loteria. Então, cena com S é loteria. Agora a próxima. A cena do crime foi investigada pelos especialistas. Veja, cena com C significa cenário, cena de novela. Então, pessoal, cena com S vem de loteria e cena com C vem de cenário. O que é cenário? Lembra de novela? A novela tem os cenários, vários cenários, ok? Beleza? Agora, existem essas três palavras aqui, sessão, sessão e sessão. Olha, palavras homônimas, ditas da mesma forma, mas com significados diferentes. Veja, sessão com 2 S. Você quer ir comigo ao cinema ver o filme da sessão das 10 horas? Bom, esse sessão com 2 S quer dizer apresentação, reunião. A sessão começou às 10 horas, quer dizer, uma reunião começou às 10 horas. Você quer assistir a sessão das 3? Quer dizer, a sessão de cinema, com 2 S. Agora, não sei qual a minha sessão eleitoral. Veja, sessão com C cedilha significa divisão, repartição. Geralmente, sessão eleitoral é com C cedilha, porque é uma repartição. O paciente permitiu a cessão de seus órgãos internos para transplantes e estudos. Vejam esse sessão aqui. Esse sessão ele tem C e tem 2 S. Se ele tem C e tem 2 S, ele vem do verbo ceder. Ceder é doar. Então, veja, quando vocês virem sessão com a letra C, quer dizer que vem do verbo ceder. Ceder é doar. Fiz uma sessão com C para meus alunos me entregarem atividades na próxima semana. Quer dizer, eu cedi mais alguns dias para meus alunos me entregarem as atividades. Então, sessão, começando com a letra C, é do verbo ceder. Ceder é deixar alguém fazer alguma coisa. Beleza? Ok? Então é isso, pessoal. Palavras homônimas são aquelas que são pronunciadas ou de forma igual ou de forma semelhantes e com significados diferentes. As palavras homônimas, elas podem ser escritas iguaizinhas e pronunciadas de forma iguaizinhas, com significados diferentes, portanto, são palavras homônimas perfeitas. E tem as homônimas imperfeitas, que foram a que a gente viu por último, que são palavras que a gente pronuncia de igualzinho, porém, na hora de escrever, elas não se escrevem iguaizinhas, elas se escrevem de formas semelhantes, com significados diferentes. Beleza? Bom, agora a gente vai exercitar um pouquinho o nosso conhecimento, porque exercício é treino para a gente aprender mais e mais. E, além disso, é o termômetro para saber se a gente acertou ou não, se a gente está ok ou não com a matéria. Beleza? Bom, a número 1, levando em consideração o contexto atribuído pelos enunciados, empregue corretamente um dos termos propostos pelas alternativas entre parênteses. Bom, vocês têm aí, ao final de cada letra, 2 palavras entre parênteses. Vocês vão completar com uma dessas palavras que estão no final da frase. Então, na letra A, vocês vão completar ou com cheque com CH ou cheque com X.
Veja, cheque com CH e cheque com X são palavras homônimas que são pronunciadas de forma igual, porém com sentidos diferentes. Então, vocês vão completar as frases com uma dessas palavras que estão ao final de cada letra entre parênteses, ok? Lembrando que pode consultar o Google para saber o significado das palavras para poder vocês completarem as frases. E a 2 e última. Observe a tira abaixo e explique qual foi o equívoco no diálogo. Tem um equívoco. O que é equívoco? Engano. Alguém se enganou ali em alguma coisa. Qual foi o probleminha aí de comunicação entre o Cascão e a Mônica? Veja. Ônibus tem acento? Ela perguntou se ônibus tem acento, mas ela usou a letra C. Acento com C. E aí o Cascão responde, olhando para o ônibus. Cheio. Depende da hora que você toma. Quer dizer, ele entendeu o acento de sentar. Qual foi o equívoco das falas aí do Cascão com a Mônica? Ok? Beleza? Qualquer dúvida podem me chamar. Espero que vocês tenham aprendido a atividade de hoje e desejo a vocês bons estudos. Fiquem na paz, fiquem com Deus.